Vamos lá, meninos. Então, reparem, né? Nós já sabemos qual é a finalidade do inquérito policial e que o inquérito policial pode ser utilizado em nosso favor. Mas uma dúvida que sempre, né, assombra, digamos assim, os advogados, principalmente no início, né, da sua atuação profissional, é a identificação das hipóteses em que o inquérito corre na Polícia Civil e das hipóteses em que o inquérito corre na Polícia Federal. Então, vamos concentrar a nossa atenção agora na figura do inquérito. E nós sabemos que a Lei 12.830 de 2013 especificou que somente o delegado de polícia pode presidir o inquérito policial. Isso não significa que não haja, obviamente, outras formas de investigação. Novamente, o Ministério Público pode investigar? Pode. O Supremo Tribunal Federal já definiu isso. A questão é, o Ministério Público até é um dos destinatários do inquérito policial, no momento em que o inquérito pode figurar como um procedimento preparatório para a ação penal, não é isso? Então, ele configura uma peça de informação que vai, na maioria dos casos, fornecer a justa causa para a ação penal. Então, o inquérito, ele tem como destinatário o Ministério Público. E o Ministério Público, que também exerce o controle externo da atividade policial, se manifesta durante a fase de inquérito policial, requisitando diligências ao delegado em cada uma das baixas do inquérito à delegacia. Mas a gente tem que ter atenção, porque, embora o Ministério Público exerça o papel de fiscalizador do inquérito, né, porque exerce o controle externo da atividade policial, embora o Ministério Público seja o destinatário do inquérito, porque ele é o titular da ação penal pública, veja, apesar de tudo isso, nós temos que nos lembrar que quem preside o inquérito não é o MP, é o delegado. Ficou claro? Então, é um cargo, veja, é uma função privativa do delegado de polícia. O MP até pode presidir a investigação efetivada no âmbito do Ministério Público, o PIC, né, o procedimento de investigação criminal. Mas o inquérito em si tem como presidente o delegado, que vai realizar as suas atividades, as suas diligências durante a investigação, de acordo com critérios de discricionariedade. Discricionariedade de quem? Gente, discricionariedade dele, delegado de polícia. Então, o delegado tem discricionariedade na condução da investigação. Isso significa que cabe ao delegado avaliar, durante o inquérito, que diligência é necessária, possível e útil. Presta atenção. Discricionariedade significa a análise da necessidade, possibilidade e utilidade daquela diligência no curso da investigação, naquele momento da investigação. Você tem que tomar isso a seu favor. Então, vamos imaginar que durante um inquérito policial, você tenha sido contratado pelo suspeito, que na verdade pode já estar indiciado ou não, mas quem te contratou é o possível indiciado, digamos assim. Se ele ainda não foi indiciado pelo delegado, depois nós vamos falar sobre o indiciamento, mas se ele ainda não foi indiciado, ele é o possível pretenso suspeito nesta investigação. Neste caso, gente, veja, você tem que adotar a ideia de que eu tenho aqui a informação que me foi passada pelo meu cliente, de que existe, por exemplo, uma testemunha dos fatos que seria importante de ser ouvida na fase de inquérito. Veja, o seu cliente passa para você a informação de que para ele aquela testemunha é importante. Será que ela é mesmo importante? Porque o delegado pode achar que não. Então, quando você vai buscar junto ao delegado, né, que aquela testemunha seja ouvida, você tem que demonstrar a ele que ela é necessária, possível e útil para a investigação naquele momento em que a investigação se encontra, né? Então, você tem que tomar essas características do inquérito, novamente, a seu favor. E sempre colocar para o delegado que realmente vai engrandecer, vai auxiliar, vai facilitar a investigação se aquela pessoa for ouvida, se aquela diligência for realizada. Lembre-se, o delegado é o presidente do inquérito, mas é dele a decisão final. Mas você pode fornecer elementos que demonstrem a este delegado que aquele ato, que aquela diligência será útil a ele. Ficou claro? Então, tome isso a seu favor. Mas uma das preocupações, não é, que vai alarmar aí os advogados principiantes é quando o inquérito corre na Delegacia de Polícia Civil, quando o inquérito corre na Delegacia de Polícia Federal.
Então, reparem, gente, a regra é o inquérito na Polícia Civil, certo? Porque a regra é o crime estadual, não é? O crime comum, como a gente costuma falar, embora tanto os crimes estaduais quanto os crimes federais são de competência da justiça comum, que não é isso? Tem as suas atribuições, a sua competência definida entre a Justiça Federal e a Justiça Estadual. Mas quando a gente costuma falar crime comum, significa o crime residual. Aquele que não é da competência da Justiça Militar, não é da competência da Justiça Eleitoral, não é da competência da Justiça Federal. Então, o resíduo é de competência da Justiça Estadual. Então, a regra é a Justiça Estadual. E, óbvio, se o crime é estadual, o que se pretende num primeiro momento é que a elucidação dos fatos na fase de investigação se dê pela Polícia Civil. Então, a regra seria essa. Mas, quando o crime é federal, neste caso, se o crime é federal, a princípio, seria de atribuição da Polícia Federal investigar aquela infração. Já que o artigo 144 da Constituição Federal, e aí vamos passar aqui mais um slide, o artigo 144 da Constituição estabelece que compete à Polícia Federal, com exclusividade, exercer a atividade de polícia judiciária da União. Então, num primeiro momento, o que seria, não de competência, gente, porque competência é, na verdade, o limite para o exercício da função jurisdicional. E a função exercida em sede policial é a função de natureza administrativa. Então, o correto é a gente usar a nomenclatura atribuição, né? Quando a gente fala competência, é lato sensu. Então, a atribuição da Polícia Federal inclui, num primeiro momento, os crimes federais, em função do que dispõe o artigo 144, parágrafo 1º da Constituição. No entanto, prestem atenção, além dos crimes federais, também é da atribuição da Polícia Federal investigar os crimes eleitorais. Então, quando você está diante de um inquérito policial que apura um crime eleitoral, a atribuição dessa investigação não será da Polícia Civil, será da Polícia Federal. Então, é importante que a gente se lembre disso, certo? Então, novamente, vamos colocar aqui. Então, é atribuição da Polícia Federal a análise, a investigação de crimes federais. E também a investigação dos crimes eleitorais. No entanto, eu queria que você prestasse atenção num detalhe. Daqui, somente em função do que eu acabei de dizer, você já identificou que a atribuição da Polícia Federal é algo diferente de competência para o processo e julgamento. Reparem, a Justiça Federal não processa e julga crimes eleitorais. Mesmo assim, é a Polícia Federal a investigá-los, né? Então, novamente, quem investiga os crimes eleitorais? A Polícia Federal, a princípio, não é isso? Agora, a competência para o processo e julgamento é da Justiça Eleitoral e não da Justiça Federal. Da mesma forma, gente, é possível que a Polícia Federal investigue crimes estaduais. E quando é que a Polícia Federal investiga crimes estaduais? Hipótese número 1, quando são crimes de repercussão interestadual. Reparem, a Polícia Civil, ela tem a sua atuação definida para o Estado. No entanto, quando um crime é interestadual, ocupa o território de mais de um Estado, certo? O crime passa de um Estado para outro, veja, é difícil para a Polícia Civil exercer atividade investigativa. Então, quem está melhor aparelhado para investigar um crime federal, um crime interestadual, veja, é a Polícia Federal. Agora, isso não define a competência. O fato do crime ser praticado em mais de um Estado não leva a competência para a Justiça Federal. A competência continua sendo da Justiça Estadual. É o grande exemplo de tráfico de entorpecentes entre estados, ou em mais de um estado. É um crime de repercussão, não é isso? É um crime interestadual e, por isso, a atribuição para a investigação é da Polícia Federal. Então, eu quero que você preste atenção nesse detalhe. Isso está na Lei 10.446 de 2002,
que é a lei que trata da investigação de crimes de repercussão interestadual ou internacional que exigem repressão uniforme. Então, dentro desse quadro, você tem ali a definição da atribuição da Polícia Federal para investigar aqueles fatos. Outra coisa importante, reparem, a Justiça Federal não julga contravenções, ok? Isso aqui, olha só, foi um erro meu na hora de elaborar o slide. Espera aí. Competência estadual. Olha só, gente. As contravenções penais são de competência da Justiça Estadual. Por quê? Porque a Justiça Federal não julga contravenções. O artigo 109, inciso 4, lá da Constituição Federal, estabelece isso, que é da competência da Justiça Federal processar e julgar os crimes políticos, não é isso? E os crimes, veja, praticados em detrimento de bens, serviços, interesse da União, das autarquias e das empresas públicas federais, ressalvadas as contravenções. Então, reparem, a Justiça Federal não julga contravenções. Só existe uma exceção. A única exceção é a hipótese de alguém que tem prerrogativa de função para o TRF, como, por exemplo, um juiz federal, praticando uma contravenção penal. Aí não tem jeito, por conta da prerrogativa, ele é julgado no TRF, e o TRF é um órgão da Justiça Federal. Então, vejam, em regra, a Justiça Federal não julga contravenções. Mas se a contravenção houver sido praticada, por exemplo, em detrimento de uma empresa pública federal, veja, a investigação poderá ocorrer e deverá ocorrer na Polícia Federal. Ficou claro? Agora, a gente não pode, novamente, confundir investigação ou atribuição da polícia com competência. E é isso que eu quero que você tenha atenção. O inquérito, imaginem, foi instaurado na Polícia Civil. Muito bem. Quando o inquérito é instaurado na Polícia Civil, é lógico que aquele inquérito ele tem um prazo para conclusão. E quando a gente pensa no prazo de conclusão do inquérito policial, eu tenho que me lembrar que aquele prazo de conclusão não significa o prazo do encerramento da investigação. Não significa o prazo para que o delegado encontre o que for necessário possível. Enfim, não. Quando a gente fala em conclusão, a conclusão vem da própria expressão concluso. Olha só, os autos estão conclusos. O que significa isso, conclusos, né? Uma vez eu tenho uma amiga que, na verdade, é professora de processo do trabalho. E um aluno chegou para ela numa sala de aula e falou assim, professora, quem é o cluso? E aí ela falou assim, como assim? Não entendi. Quem é o cluso, professora? Os autos estão sempre com o cluso. Olha só, gente, não, pelo amor de Deus. Quando a gente fala que os autos estão conclusos, significa que os autos foram para o gabinete do juiz para exame por parte do magistrado e decisão. Daí o nome concluso, ou seja, foi para conclusão. Ficou claro? Então, quando a gente fala em conclusão do inquérito policial, nós estamos pensando na remessa dos autos ao juízo, para que, obviamente, ouvido o Ministério Público, se defina se a investigação está encerrada ou se há necessidade de continuidade dessa investigação com a baixa dos autos, que significa devolução dos autos à delegacia para a continuidade daquela investigação. Então, o artigo 10 do Código de Processo Penal, ele estabelece que, uma vez instaurado o inquérito policial, no caso de indiciado preso, o inquérito deve ser concluído dentro de 10 dias. No caso de indiciado solto, o inquérito deve ser concluído dentro do prazo de 30 dias. Quando a gente fala em conclusão do inquérito aqui, significa remessa do inquérito ao juízo competente para fins de exercício do controle externo por parte do MP e, obviamente, se for o caso do juiz, né? Então, veja, os autos, no final daquele prazo, têm que ser encaminhados ao Ministério Público. O Ministério Público examina esses autos de inquérito, verifica se é caso de denúncia, se é caso de arquivamento ou se é caso de devolução à delegacia para a continuidade da investigação. E se for hipótese de continuidade da investigação, ele baixa os autos de inquérito, definindo um novo prazo de conclusão, que geralmente é múltiplo de 30, para facilitar as remessas sempre numa mesma data, certo? No mesmo período. Então, ele devolve os autos de inquérito à delegacia ou pede ao juiz a baixa do inquérito à delegacia, com uma estipulação de novo prazo e requisição de diligências a serem cumpridas pelo delegado de polícia. No bloco anterior, eu mencionei
que o delegado de polícia tem discricionariedade no exercício das diligências ao longo do inquérito. Então, é ele que avalia se necessária, útil, possível aquela diligência naquele momento da investigação. Mas o delegado, lembre-se, não tem discricionariedade frente à requisição do MP, certo? Ou do juízo, certo? Então, quando o juiz requisita uma diligência, quando o Ministério Público requisita uma diligência, veja, o delegado tem que cumprir. E nós também vamos aprender a usar isso a nosso favor. Ficou claro? Então, reparem, o que eu preciso que você visualize, que você entenda daqui? O delegado de polícia, imaginem, instaurou um inquérito para apurar um determinado crime estadual. Então, esse inquérito foi instaurado na Polícia Civil. Imaginem que não haja indiciado preso. Nesse caso, o inquérito tem que ser concluído dentro de 30 dias. Então, findos esses 30 dias, e este prazo, quando o inquérito é de indiciado solto, e inquérito de indiciado solto significa um inquérito que não tem um indiciado ainda, ou o inquérito que, tendo um indiciado, esta pessoa está solta. Isso significa dizer, esta pessoa nunca esteve presa, ou se esteve presa, já foi colocada em liberdade. Então, é possível que o indivíduo tenha sido preso em flagrante, certo? E, veja, tenha recebido uma liberdade provisória, um relaxamento de prisão, e tenha sido restituído o seu estado de liberdade. Então, se esse indivíduo não teve a sua prisão decretada e esse mandado de prisão não foi cumprido, veja, o que você tem é o prazo do inquérito a partir da ideia do indiciado solto. Então, esse prazo é um prazo contado na forma do artigo 798 do CPP. Então, veja, instaurado o inquérito, o delegado tem 30 dias para remeter os autos de inquérito ao juiz ou ao Ministério Público. Ana, por que ao juiz ou ao Ministério Público? Porque vai depender do Estado. Veja, o Código de Processo Penal, no artigo 10, estabelece, artigo 10, parágrafo 1º, que, findo aquele prazo de 30 dias, o inquérito é remetido ao juiz. Muito bem. E o Supremo Tribunal Federal, inclusive, proferiu uma decisão numa ação de inconstitucionalidade contra uma lei orgânica do Ministério Público Estadual do Estado do Rio de Janeiro, definindo que o inquérito tem que ser remetido ao juiz. Mas aprenda logo, filho. O Supremo pode ter dito o que ele queira, o que ele quiser, pode dizer o que ele quiser. No Rio de Janeiro, por exemplo, apesar dessa declaração de inconstitucionalidade da lei orgânica do MP, que estipula a remessa imediata da delegacia para o Ministério Público, veja, continuou sendo enviada da delegacia para o Ministério Público. Então, existem estados, e aí eu vou até tentar colocar, eu não fiz folha branca, vou tentar colocar isso aqui nessa folhinha para a gente entender bem claramente. Então, reparem, de acordo com o CPP, findo aquele prazo de 30 dias, esse inquérito é encaminhado ao juiz. E aí, o juiz abre vista ao Ministério Público. E o Ministério Público, então, analisa esses autos de inquérito, verificando se é caso, desde logo, de oferecer denúncia, se é caso de requerer o arquivamento, ou se é caso de devolver os autos de inquérito à delegacia de polícia para a continuidade da investigação. Quando, em determinados estados, o sistema funciona desta forma, ele funciona desta forma porque o membro do Ministério Público, ele atua junto a um determinado juízo. Então, vamos dar um exemplo. Naquele estado, naquela comarca, são 3 varas criminais. Como definir qual o membro do Ministério Público que terá atribuição para analisar esse inquérito e formar o que nós chamamos de opinio delicti? Bom, isso vai ser feito em razão da promotoria vinculada a um determinado juízo. E aí, na maioria dos casos, o inquérito sai da delegacia, vai para o fórum. No fórum, veja, ele é distribuído, passa pelo distribuidor, normalmente, como qualquer petição inicial passaria, não é uma petição inicial, mas a ideia de distribuição é basicamente a mesma. É distribuído por um critério de sorteio
para uma determinada vara criminal, e naquela vara criminal existe um promotor de justiça com atribuição. E aí, a este promotor de justiça, esse inquérito é encaminhado. Então, nesses casos em que o inquérito é aforado, a gente chama assim, certo? O inquérito é remetido ao juízo. Dentro do juízo, lógico, quem manda é o juiz. Então, o escrivão, o escrevente, vai pegar esse inquérito, vai levar para o gabinete do juiz, o juiz vai olhar, vai verificar, o MP ainda não se manifestou, vai dizer ao MP. O escrivão pega esse inquérito e leva para o gabinete do Ministério Público. O promotor, então, examina o inquérito, verifica, certo, se é caso de denúncia, de arquivamento ou de devolver para a delegacia, e se for caso de devolver para a delegacia, ele pede ao juiz que devolva. Então, reparem que, nesse caso, a tramitação ocorre através do juiz. Mas existem estados, e eu quero que você tenha atenção a isso, em que o inquérito tramita diretamente entre o delegado e o Ministério Público. E o juiz só vai tomar ciência deste inquérito policial lá na frente, quando houver denúncia, quando houver pedido de arquivamento ou quando houver um requerimento de uma medida cautelar. Ficou claro? Então, existem estados em que existe uma tramitação direta entre delegacia e Ministério Público. Então, o inquérito sai da delegacia, vai direto ao MP, o MP analisa, devolve para o delegado e o juiz, não toma conhecimento até o momento em que uma medida cautelar é requerida, até o momento em que uma denúncia é oferecida ou até o momento em que o pedido de arquivamento é feito. Ficou claro? Então, isso é algo importante, porque às vezes você fica assim, por que que eu vou impetrar? Eu preciso trancar esse inquérito policial. Por que que eu vou impetrar esse habeas corpus perante o juiz, se o juiz já participa? Não, o juiz não participa. Ficou claro? O juiz nem sempre participa. E ainda mesmo naquelas hipóteses em que o inquérito chega a ser aforado, mesmo naquelas hipóteses em que o inquérito chega a passar pelo gabinete do juiz, o juiz não examina o inquérito. É apenas uma passagem meramente administrativa. Ficou claro? Então, veja, o juiz não tem uma participação efetiva durante o inquérito policial enquanto não houver denúncia, pedido de arquivamento ou, veja, requerimento de medida cautelar ou alguém preso. Se tiver uma prisão em flagrante, aí muda de figura, porque o juiz vai ter que examinar esse flagrante. Ficou bem claro? Muito bem. Então, reparem, a primeira coisa que eu preciso que você saiba, e isso é muito importante, por isso eu perdi um tempo falando sobre o que seria da atribuição da Polícia Federal, é que, reparem, gente, embora o inquérito tenha, num primeiro momento, uma definição de atribuição entre os inquéritos que devem tramitar na Polícia Federal e os inquéritos que devem tramitar na Polícia Civil, veja, não há que se falar em incompetência na fase de investigação. Não existe como você dizer assim, olha só, o procedimento de investigação é nulo porque o delegado não tinha competência. Não há competência na fase de inquérito, embora possa existir ausência de atribuição. Só que essa ausência de atribuição é considerada mera irregularidade. Isso não vai impedir a ação penal. Isso não vai impedir o oferecimento da denúncia, isso não vai tornar nulo ou ilícito ou ilegal a eventual prova produzida. Ficou claro? Então, o que você tem na fase de inquérito policial é uma atribuição que visa ou tem por objetivo facilitar a investigação. Mas a investigação ela pode acabar acontecendo perante uma autoridade que não teria, a princípio, atribuição para aquilo. Então, veja, num primeiro momento, um crime federal é investigado pela Polícia Federal. Mas e se um crime federal for investigado pela Polícia Civil? Ainda assim, aquela investigação pode servir de base para a denúncia. Ficou claro? No entanto, eventuais pedidos judiciais, eventual remessa dos autos para exame por parte do MP, exame por parte do magistrado, devem ser feitos ao membro do Ministério Público que tem atribuição e ao juiz que tem competência.
Então, exemplo, imaginem que durante um inquérito que corre na Polícia Civil, mas apurando um crime federal, não seria de atribuição da Polícia Civil investigar um crime federal, mas calhou de ser. Muito bem, então aquele delegado de polícia civil está investigando um crime federal e ele resolve que é importante uma interceptação telefônica ou que é importante uma representação por uma prisão temporária, por uma prisão preventiva, por uma medida cautelar de busca e apreensão. Neste caso, atenção, o pedido deverá ser formulado ao juiz federal, já que o crime é federal. E aí sim, isso vai ser levado para nosso lado, a nosso favor. Se o inquérito corre na Polícia Civil, tem uma tendência do delegado de pleitear, de formular esses pleitos ao juiz estadual. E aí, eventual medida cautelar decretada, gente, é óbvio, será nula, em razão da ausência de competência daquele magistrado. Da mesma forma, se não for um membro do MP com atribuição, eu posso afirmar que existe violação ao princípio do promotor natural e que isso gera nulidade da medida ou das adoções apresentadas pelo Ministério Público, que não teria atribuição para o feito. Então, reparem, isso é muito importante. Então, eu tenho um inquérito policial correndo na Polícia Civil, mas o crime é federal. Então, quem vai opinar sobre esse inquérito é o MP federal. Quem vai proferir decisões judiciais eventuais, neste caso, para medidas cautelares, etc., é o juiz federal, porque o crime é federal. Então, não existe nulidade dos atos de investigação. Mas os atos praticados pelo Ministério Público, os atos praticados por um juiz, estes sim têm que ter atenção ao promotor natural e ao juiz natural da causa. Ficou claro? Portanto, a prévia atribuição do Ministério Público é importante, a prévia competência do magistrado é importante. Ficou claro? Bom, então esse é um aspecto importante dentro da nossa discussão, porque isso vai ser levado e vai ser utilizado a nosso favor. Da mesma forma, vamos imaginar, e eu vou falar daqui a pouco na investigação defensiva, e dentro da figura da investigação defensiva, nós vamos trabalhar a possibilidade do advogado, porque isso já era possível, mesmo sem se falar em investigação. Gente, a investigação defensiva é apenas um nome para algo que já acontece. Muitas vezes, na fase de inquérito, veja, você, imagine, pleiteia ao delegado de polícia que uma testemunha seja ouvida. E aí você demonstra a esse delegado de polícia o quão importante é ouvir essa testemunha. Mas ele ignora, ele não realiza ou não realiza a oitiva dessa testemunha. Mas essa testemunha é fundamental. E imaginem que exista o risco de que essa testemunha lá na frente não seja encontrada. Você pode pleitear em juízo uma produção antecipada de provas. E aí vem a questão, a que juiz, a que magistrado você vai pleitear a produção antecipada de provas? Não é ao juiz incompetente, por óbvio. Então, você tem que tomar cuidado. Novamente, o inquérito está na Polícia Civil, isso não significa que o crime seja estadual. O inquérito está na Polícia Federal, isso não significa que o crime seja federal. Ficou claro? Então, você tem que ter atenção ao crime em si, aquela infração que é objeto de apuração. Então, o que está sendo apurado é um crime federal, é um crime eleitoral, é um crime estadual? E aí sim, eu vou formular o pleito judicial ao juiz competente. Ficou claro? Entendido? Muito bem. Da mesma forma, lembram que eu falei, olha só, o membro do Ministério Público, ele é o destinatário do inquérito policial e ele exerce o controle externo da atividade policial. Muitas vezes, isso já aconteceu comigo várias vezes, né? Imaginem, acontece muito quando nós estamos na qualidade não de advogados do suspeito, e sim de advogados da vítima. Então, às vezes, uma pessoa que foi vítima de um determinado crime, e é muito comum que as pessoas tenham medo da delegacia, você não tem noção do quanto. E aí, essa pessoa que tem medo da delegacia procura, em vez de ir direto à delegacia para registrar a ocorrência e buscar a instauração de inquérito, ela quer ir à delegacia acompanhada por um advogado. Então, ela procura os seus serviços para acompanhá-la nessa fase inicial de investigação. É uma opção sua.
Você pode explicar a ela que ela pode ir sozinha, ou você pode acompanhá-la, não é isso? Buscando a instauração do inquérito, o acompanhamento do inquérito na qualidade de advogado da vítima. E aí, veja, é muito comum que as pessoas cheguem em sede policial e na delegacia, veja, chegam e falam assim, não é aqui que instaura esse inquérito, não. Ou, por algum motivo, tentam protelar a instauração daquela investigação, certo? Ou alegam que não há crime, né, indicando que, por exemplo, o seu cliente estaria maluco da cabeça e de que está inventando uma história que não aconteceu. Gente, isso é mais comum do que você pensa. Mas também é comum clientes batendo na nossa porta, dizendo que tem um chip dentro do cérebro. Eu, então, sofro muito com isso, viu? Como meu nome é letra A, eles vão lá nos quadros da OAB, procuram um advogado criminal, com letra A aparece na porta do escritório. E aí ele tem um chip que foi colocado por extraterrestres na cabeça. Gente, existe uma doença chamada esquizofrenia. Por incrível que pareça, a quantidade de esquizofrênicos que procura a delegacia de polícia, que procuram advogados criminais, é enorme, porque o esquizofrênico tem uma mania de perseguição criminal. Entenderam? Então, o que acontece? Isso é inerente à doença. Então, ele enxerga crimes que tecnicamente não estão acontecendo e se colocam, em geral, na posição de vítimas desses crimes, como se houvesse uma perseguição criminosa, né, uma perseguição de uma organização criminosa, enfim, contra eles. E aí, o que acontece? É muito comum que na delegacia não levem a sério o seu cliente. Então, você tem que tomar muito cuidado com esse cliente que bate na sua porta do escritório. Pode ser um caso real e você tem que ter o bom senso, né, de analisar a hipótese e tem que tomar cuidado com a forma como você se comporta com esse cliente, evidentemente, não é? Então, você tem que colher dele os elementos, etc. Mas nem sempre aquilo que aparece dentro do seu escritório é realmente um crime que foi efetivamente praticado, que tenha que ser apurado. Muitas vezes você está diante de situações como essas, que são vivenciadas na Defensoria Pública, no escritório modelo das faculdades, nas delegacias de polícia e, às vezes, até no próprio Ministério Público e Judiciário. Então, reparem, o que vai acontecer nessa situação, né? Então, imagine que uma possível vítima compareça no seu escritório e realmente essa pessoa apresenta para você elementos de que ela teria sido vítima de um determinado delito. Só que ela foi à delegacia, veja, e ignoraram por completo aquela situação. Ou, muitas vezes, o crime do qual esta pessoa é vítima, ou o crime por ela presenciado, etc., envolve uma situação de tamanha complexidade, certo? Ou até mesmo, às vezes, o envolvimento de próprios agentes policiais, etc., e essa pessoa se sente acuada e com medo de ir diretamente à delegacia para fins de investigação. Nesse caso, você não pode se esquecer de que o Ministério Público, ele pode, enquanto destinatário do inquérito, enquanto titular da ação penal, enquanto um órgão que exerce o controle externo da atividade policial, ser tomado a seu favor. Várias vezes, principalmente a depender da complexidade da causa, etc., em vez de ir à delegacia buscando a instauração de um inquérito, eu representei diretamente ao Ministério Público. Basta uma petição, certo? Elaborando, mostrando, é uma notícia-crime, mostrando todos os fatos como ocorreram, anexando as provas que provavelmente a vítima trouxe e entregou a você. Então, você vai realizar toda aquela petição tal qual fosse uma petição inicial. A diferença é que você está sempre indicando a suposta prática de um ilícito com o cuidado de não dar margem a um crime de denunciação caluniosa praticado pelo seu cliente ou por você mesmo. Então, lembre-se, o que você está dizendo é que supostamente teria ocorrido aquilo, de que aquela conduta supostamente se enquadra no tipo penal tal, etc. Mas você pode, em vez de apresentar uma notícia-crime na delegacia, apresentar uma representação ao Ministério Público. E muitas vezes os ministérios públicos, tanto o MP, os MPs estaduais, como o Ministério Público da União, possuem inclusive mecanismos online para que você apresente essas representações. Então, você representa direto ao Ministério Público e o Ministério Público, verificando aqueles documentos ali existentes,
talvez até entenda pela desnecessidade, né, ausência de necessidade de um inquérito, e de que o que ele possui ali já é suficiente ao oferecimento da denúncia. Ou, se ele entender que não é suficiente, ele vai requisitar ao delegado a instauração do inquérito policial. E aí, aquele delegado, aquela delegacia que disseram para você, que disse para você, olha, aqui não tem inquérito, não tem nada para ser apurado, etc. e tal, vai acabar tendo que realizar aquela apuração em razão de uma determinação do MP. Entendido? Então, quando você se depara com um determinado crime no seu escritório, que na verdade a hipótese seria de buscar junto ao delegado de polícia a instauração do inquérito, mas você verifica que talvez você já tenha os elementos suficientes para viabilizar ao Ministério Público o oferecimento da denúncia, ou a complexidade da hipótese ou o envolvimento de determinados sujeitos naquele caso concreto, né, coloquem em risco aí, ameacem, né, a real instauração da investigação, então faça isso. Elabore uma petição, como se fosse uma petição inicial, narrando tudo o que aconteceu, anexando as provas já existentes e encaminhe direto endereçada ao Ministério Público. Geralmente eu faço essa representação endereçada ao Procurador-Geral de Justiça, certo? E aí depois ele vai, obviamente, ou por óbvio, deve haver um protocolo do Ministério Público na sua cidade para fins dessa... Se for na capital, pode ir direto ao Procurador-Geral. Geralmente o MP tem um sistema online para que você faça essas denúncias, ok? E aí você vai buscar dentro da sua comarca, dentro da sua cidade, se for a capital, pode ser diretamente no prédio, né, da Procuradoria-Geral de Justiça. Se não for na capital, procure o MP local, verifique como fazer para encaminhar um peticionamento, etc. E aí você vai distribuir essa petição direto para o Ministério Público e o MP vai verificar. Já tenho elementos, posso oferecer denúncia ou preciso de um inquérito e vou determinar a sua instauração, ok? Então, reparem, nesse caso, talvez seja interessante você ir direto ao MP. E aí é importante que você saiba, novamente, se for um crime federal, ou eu tenho que ir ao MP federal. Se for um crime eleitoral, eu tenho que ir ao MP eleitoral. Se for um crime estadual, eu tenho que ir ao MP estadual. Entenderam? Então, por isso, é importante que você se lembre, a atribuição da Polícia Federal não é sinônimo de competência da Justiça Federal, certo? A atribuição da Polícia Civil não é sinônimo de competência da Justiça Estadual, embora, em regra, seja, né? O fato da Polícia Civil ter investigado um determinado crime não significa que necessariamente ele seja de competência da Justiça Estadual. É isso que eu quero que você tenha em mente, ok? Então, nesse primeiro momento, a atribuição da Polícia Federal, certo? Eu quero que você leve isso em conta para fins de eventual necessidade de produção antecipada de provas, para analisar a eventual nulidade de decisões judiciais ou a atuação do Ministério Público durante a fase de inquérito, certo? Agora, para fins de invalidar a investigação, isso não serve de nada, ok? A gente volta já já.